reverendo Eudes, que foi pastor aqui, contava uma história que morreu uma pessoa, né? E estava lá o velório, ia ter o ofício fúnebre dentro de alguns instantes. E aí o pastor, né, que ia fazer o ofício, começou a falar: olha, ele era um bom homem, ele era um exemplo, ele era uma referência. E foi só tecendo elogios, né? Aí a mãe cutucou o filho e falou assim: filho, vai lá ver lá no túmulo se é seu pai mesmo que está lá. Então eu fico preocupado quando a gente ouve algumas histórias assim, né? E a gente só pode concluir que a graça do Senhor sobre nossas vidas e como esse Jesus ele é gracioso. É uma alegria enorme estar aqui. Gustavo também é uma referência para mim, os pastores que aqui estão, os reverendos Gustavo, Cláudio com a família ministrando louvor, o reverendo Marcelo, o reverendo Eduardo, né? E o reverendo Flávio, que está lá no EJC, com os jovens, tem trabalhado bastante também nas temporadas. Então é uma alegria estar aqui, essa que foi durante muitos anos a minha casa, sempre fico muito feliz e à vontade de estar aqui, ao ponto de eu falar: Gustavão, estou subindo aí, que eu moro na rua de baixo, para tomar um café aí com você, né? Então, tempos em tempos, eu venho tomar um café com o Gustavo. E o café é maravilhoso, a maquininha é ótima. Sugiro você vir, faz uma visita para ele, para orar por ele. Se estiver tudo bem, pastor, está tudo bem, eu vim só orar por você, né, e tomar um cafezinho. Se for problema, tem um chazinho de camomila, ele vai orar para você e dar depois, tá bom? Mas é uma alegria, Gustavo, estar aqui junto com os irmãos, nessa igreja que me traz tantas lembranças. Meus pais se conheceram aqui, não existia nem esse templo, era o Salão Isaac de Mesquita, que era o templo antigamente, né? E esse ano, em março, meus pais completaram 64 anos de vida conjugal. Eu já não sei nem que boda, se é bodas de criptonita, não sei o nome, né? Mas se conheceram aqui no coral da IPVM, onde cantaram durante muitos anos. Meu pai foi diácono, presbítero aqui, minha mãe líder de UCP. E fui criança nesses corredores. O João Alfredo era meu melhor amigo, filho do reverendo Pércio. Eu não sei se o João está por aí, se está me ouvindo, mas a gente corria muito nesses corredores, muito puxão de orelha do pai, né? E fui adolescente aqui. E durante um tempo fora, depois a gente volta. Fui muito acolhido pela UMP, onde trabalhei também, enfim. E nos últimos 22 anos, eu pulei uma parte que eu não posso esquecer. Eu trabalhei no Disque Paz como voluntário, e ali eu conheci uma senhora que tinha o mesmo sobrenome que eu, Maria Lúcia Ferreira da Costa Arquiflecha. Falei: quem é essa pessoa, né? Aí a minha sogra, né? Aí conheci a Márcia, me casei aqui, e eu lembro, Gustavo, do reverendo Jorge Caneiras pregando aqui. E ele disse assim: sogra não é parente, é agregada. Eu procurei a Maria Lúcia no coral, ela fez assim para mim, né? E ela está aqui hoje, né? Uma alegria recebê-la aqui também. E estão congregando na Igreja Presbiteriana Jardim Guanabara, mas aqui foram úteis e usados pelo Senhor também, né? Eu lembro dos 50 anos, cinquentenário da IPVM. Meu sogro, que aqui está, escreveu o livro contando a história da IPVM com algumas fotos de alguns membros na época, né? Na época eu não tive coragem de tirar foto, porque meu cabelo era grande, eu queria ostentar, né? Meio que profetizando o que aconteceria comigo no futuro. Então, eu não saí na foto, né? Mas eu lembro com carinho daquele livro do cinquentenário aqui da IPVM. E já são aí 84 anos de uma igreja que é farol aqui nesse bairro de Vila Mariana. Eu vejo aqui reverendo Alderia, né, o nosso historiador mor aqui da IPB, né? Eu fico pensando, reverendos, se Simonton tinha ideia do que seria, né, o evangelho, o presbiterianismo no Brasil, quando aqui ele chegou. A Igreja Unida um dia organizou essa igreja. E um dia a nossa igreja, esta igreja, investiu em congregações como Butantã, Monte Alegre, Saúde, Moema, né, que é uma igreja muito vibrante. Estive em Moema recentemente. E a nossa, Suarão e outras, né, pelo Brasil. E a nossa IPBI, né, que foi fruto de um sonho aqui dessa casa também. Quantas histórias nós temos aqui para contar, né? Então, uma relação boa,
e eu fico feliz de poder retornar a essa casa e obrigado por me receberem aqui. Eu separei um tema, né, que é as bênçãos de uma igreja em movimento. A igreja ela é boa, a igreja cresce, a igreja faz diferença quando ela se movimenta, quando ela não é estática. E aí eu fico pensando que igreja somos todos nós. Nós somos igreja. E hoje eu queria, em nome de Jesus, trazer uma palavra para você de desafio, para que nós todos sejamos uma igreja em movimento, uma igreja que faz diferença. Nesses 84 anos, algumas histórias eu vou contar aqui. Quantas bênçãos a IPVM faz nessa cidade, faz nesse bairro e através de suas congregações que hoje são igreja como a nossa. Quantos frutos temos dado por conta de um trabalho tão bem feito, né, tão visionário que vocês tiveram no passado como igreja e que não parem aqui. E que não parem aqui. Eu lembro que há muitos anos atrás o telefone na minha casa tocou, meu pai atendeu, reverendo Pércio ligou, disse: Ferreira, preciso dos teus préstimos. E ali vai o reverendo Pércio Ferreira, Geraldo Assunção, para Tietê, fechar a compra do que hoje é o Recanto Presbiteriano. Quantas histórias nós não temos ideia de que essa igreja já fez e continua fazendo. Então, as bênçãos de uma igreja em movimento. Curva sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, de lermos a Tua palavra, e nós queremos te pedir, Pai, que a Tua palavra, somente ela, possa impactar corações aqui. O Senhor não precisa de mim, não precisa de ninguém, mas o Senhor é um Deus gracioso, e se nós podemos aqui, em nome de Jesus, trazer alguma palavra, algum desafio, é porque Tu és bom, Tu és Senhor. E colocamos, Senhor, as nossas vidas diante de Ti, pedindo, Pai, que o Senhor fale a cada coração para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar na tela 1 aos Tessalonicenses, o capítulo 1, 1 aos Tessalonicenses 1. Você vai ver que eu faço um exercício de pôr e tirar o óculos, né? Que a idade chegou para mim, né? Nesse quesito. Eu brinco que quando eu vejo um ônibus vindo lá longe, Praça Ramos 517A, é meu ônibus. Quando ele chega perto, eu morro atropelado porque eu não enxergo, né? Então, vou fazer esse exercício aqui. 1 Tessalonicenses 1 diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses e Deus Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, pela preciosidade dessas palavras. Oramos, nos colocamos nas Tuas mãos, no nome querido do Senhor Jesus. Amém, amém. Queridos, a igreja em Tessalônica,
A igreja em Tessalônica, ela é fundada por esses 3 irmãos. Paulo, Silvano ou Silas. Silas é a versão grega e Silvano a versão latina da mesma pessoa. Silas ou Silvano e Timóteo. Esses 3 queridos fundaram a igreja em Tessalônica. Isso está lá em Atos capítulo 17, os irmãos podem confirmar ali. E uma igreja que se reunia na casa de uma pessoa chamada Jason. Quando eu era pequeno eu falava Jason, eu achava mais bonito. Mas na casa de Jason, né? E a igreja então começa ali. Eu fico pensando como essa igreja começou aqui no bairro, numa carvoaria. Não sei quantos sabem dessa história. Quanto tempo a IPVM foi congregação, depois a sua organização, e já são lá 84 anos de tempo de congregação, de organização eclesiástica, uma igreja que tem sido referência nesse bairro. E a igreja em Tessalônica tinha as suas virtudes, e ela começa de alguma forma na casa de alguém, né? Paulo, Silas e Timóteo investiram na vida dos irmãos em Tessalônica. E aqui, quando escrevem essa carta, claro que o protagonismo vai para Paulo, que teria escrito pessoalmente essa carta, mas ladeado de Silas e Timóteo. A fé operosa desses irmãos, o amor abnegado desses irmãos, a esperança firme no Senhor Jesus que esses irmãos nutriam, reconhecimento do chamado atemporal e soberano do Senhor sobre a vida deles e a salvação miraculosa que eles viveram. E mais, não só a palavra, mas em poder no Espírito Santo e em plena convicção. A conversão de muitos aqui, eu olho para algumas pessoas que eu conheço aqui, não foi uma conversão simples, mas muitas vezes em poder, em palavra e em convicção do Santo Espírito do Senhor. Eu gosto muito da história da minha avó Rita. A fazenda da minha avó em Minas Gerais era entreposto do bispo de Mariana, que ia para aquela fazenda uma vez por ano. O quarto do bispo era aberto apenas uma vez ao ano. E durante um ano inteiro, aquele quarto ficava fechado. E toda a procissão, tudo o que acontecia ali na região, era naquela fazenda, a partir da fazenda que eles moravam no interior de Minas Gerais. A fazenda da minha avó era a única a receber judeus ali da região, que levava ouro para o Rio de Janeiro, porque toda a comida mineira, quem conhece a culinária mineira, é feita com banha de porco, principalmente naquela época. E minha avó era a única que fazia só ovo cozido e dava para eles quando eles pousavam por ali. Eu fico pensando o que significa abençoarei os que te abençoarem. E aí, então, a minha avó, criança, naquela época não havia escola, meu bisavô contratou um professor que era da Assembleia de Deus, e ali, então, ele ensinava álgebra, ensinava português para as crianças, e ao ensinar português para as crianças, usava versículos bíblicos. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é o sujeito, quem é o verbo, qual é o predicado? E assim as crianças iam sendo evangelizadas. O meu bisavô disse para minha avó, nunca abra o livro dos protestantes, o livro preto é o livro do diabo. Num intervalo, movida pela curiosidade, ela abriu a Bíblia e leu Jesus, bum, fechou a Bíblia e disse, meu pai mentiu. A Bíblia fala do diabo, mas na graça de Deus ela leu a palavra Jesus. E aí então o tempo se passou, ela se casou, meu avô ia para a cidade. O que você quer da cidade? Uma Bíblia. E ali então, ele não sabia onde procurar uma Bíblia. Foi em algumas lojas, algumas livrarias, em alguns lugares e não achava a Bíblia. E aí então, meu avô sentou para fazer a barba. E naquela época não tem a higiene de hoje. Ele sentou-se na cadeira, o barbeiro ia fazendo a barba com a navalha, arrancava a folha de um livro, limpava a navalha e continuava, arrancava outra folha do livro e continuava. E era uma Bíblia. Através daquela Bíblia, o Evangelho chegou na família da minha avó. E à luz de lamparina, os dois iam lendo aquela Bíblia, aquele Novo Testamento que minha avó fala que já não tinha Apocalipse mais, ia até Judas, porque o barbeiro arrancou as outras páginas. Mas sozinha, ela e meu avô na cozinha da fazenda se ajoelharam e clamaram por Jesus.
Isso se chama poder no Espírito Santo. Quantas histórias assim? Quando olhamos para a nossa história, reverendo José Manuel da Conceição indo nas paróquias pedir perdão. Quantas histórias? Quantas histórias de transformação? Nós temos... Estou mudando tudo, viu, Gustavo, que eu falei às 8. Tudo bem, né? Tá bom. Nós temos anualmente uma programação no nosso bairro chamado Dia Amigo IPBI. Nós fechamos a rua e é uma benção a missão, gente. Missões urbanas é uma benção. A igreja começa com muito mimimi. Se eu tiver que trabalhar com o reverendo Eduardo, eu não vou, porque ele tem cabelo, eu não. Aí começa aquela coisa, né? Aí a gente põe todo mundo na rua. Gente, é igual o envio dos 70. Volta todo mundo feliz. Ai, como eu te amo, irmão. Eu amo seu cabelo. E volta todo mundo feliz. E é isso que nós fazemos uma vez por ano. Vamos para a rua. E numa dessas idas à rua, passava um casal, um japonesinho, junto com a sua esposa. Na época, eles eram recém-casados. E aí alguém deu um copo d'água e disse assim: Jesus disse, eu a quem tem sede darei de graça a água da vida, para você. Não, eu não tenho dinheiro não, mas é de graça. E tem um folheto chamado sede, está com esse versículo aqui. Essa água vai matar sua sede em 15 minutos, mas a sede da alma só Jesus pode matar. E esse moço ficou com isso na cabeça. E ele foi embora e disse para a esposa, a gente precisa de uma igreja, de uma religião. E se um dia nós formos para uma igreja, vamos naquela da água. Tempos depois eles foram. Hoje o Maurício, a história dele está no nosso livro da igreja. É diácono na IPBI. Esse é o Deus que nós cremos, em plena convicção. E ele chama a sua igreja para dar frutos. E eu queria apresentar para você 3 autores de boas obras. O primeiro é Deus, o Pai. Olha o que diz Efésios capítulo 2. Pela graça sois salvos, verso 8. Mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, em Cristo Jesus, criado para as boas obras, aos quais Deus, o Pai, de antemão preparou para que andássemos nelas. O primeiro autor das boas obras é o Pai. O segundo autor das boas obras está lá em João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo aquele que permanece em mim, esse dá fruto, e o Pai o limpa para que produza mais frutos ainda. E em um determinado momento ele diz, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, o segundo autor das boas obras é Jesus, Deus, o Filho. E o terceiro autor? Ora, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio e por aí vai. Todos aqueles gominhos compondo um único fruto. E o terceiro autor das boas obras é o Espírito Santo do Senhor. E talvez você pergunte, Senhor, então o que sobrou para mim? Uma palavrinha muito simples chamada submissão. Coloque-se aos pés dele para que você seja uma igreja em movimento. Esses irmãos fizeram isso no passado. Quando o reverendo Eudes e o presbítero Daniel de Lima fizeram um convite para implantar uma congregação no Ipiranga, eu falei, meu Senhor Jesus, misericórdia. Márcia e eu fomos passear de carro no Ipiranga e nós parávamos em alguma rua ali e nós orávamos, buscando uma resposta do Senhor. Eu não disse sim de cara. Até que o Senhor colocou no nosso convicção no nosso coração que tínhamos que servi-lo ali. Porque sem Jesus eu não posso fazer nada. Absolutamente nada. E aqueles irmãos em Tessalônica se tornaram modelo de fé, referência em regiões como Acaia e Macedônia e ousaram imitar os apóstolos e o próprio Senhor. Eu fui professor de ensino religioso 18 anos numa escola confessional da cidade. Todos aqui conhecem. E eu tinha um aluno lá chamado Victor, com K. Menino da Igreja Batista, muito crente. E aquele menino tinha uma coisa muito especial, ele queria viver Jesus ali para os amiguinhos. E aí então ele disse para mim, num determinado momento, numa aula, Ion,
Engraçado que eles chamam a gente de pro, né? Pro. Professor é pro, né? Pro. Você vem aqui uma vez por semana, mas eu estou aqui todo dia, eu estou orando pela minha turma. Eu falei, Vitor, eu quero que você seja escudeiro de oração para você ganhar a sua turma inteira para Jesus. Ore por eles. O Senhor tem os dele aqui, ore por eles. E algumas madrugadas, Deus me acordava para orar por esse menino. Aí um dia, os colegas fizeram um desafio para ele, na minha frente. E para minha surpresa, não chamaram o menino de Vitor, chamaram de Jesus. Jesus, vem aqui. Vamos no boteco com a gente. Todos menores de idade, não é interessante? E ele disse assim, eu vou, e eu não vou deixar de ser esse Jesus a quem eu prego. Mas se eu for com vocês, domingo eu quero todos vocês na igreja comigo. O fim dessa história é que eles não quiseram que o Vitor fosse ao boteco. Mas ele continuou orando por aqueles meninos. Uma vida que se parecia tanto com Jesus, que os colegas os chamavam de Jesus. Isso é uma igreja em movimento. E o testemunho da igreja em Tessalônica vai reverberar em tantos lugares, os frutos imediatos, e eles largam tudo, queimam os ídolos para servirem ao Deus vivo. E é isso que a palavra de Deus deve trazer em você e em mim. Transformação. A palavra de Deus deve nos lavar todos os dias, trazer mudanças todos os dias. Nós não somos mais estáticos, mas transformados de glória em glória. Talvez aqui vocês tenham um plano de leitura bíblica anual, não tem? Quantos estão lendo a Bíblia em um ano? Nós estamos fazendo leitura do Novo Testamento lá na nossa igreja. Mas tem um livrinho que eu gosto de ler todo ano. Roy Haitian, Queremos Ver a Jesus. Como eu gosto desse livro. É um livretinho assim. E a primeira vez que eu li, uma irmã dessa igreja me deu, a irmã Geni, falou assim, Ion, leia esse livro. Mas você tem que orar antes de ler, porque você não vai conseguir. E eu falei, imagina. E eu lia, encostava o livro, sempre gostei de ler. Mas eu orei antes, e esse livro é muito interessante, porque esse autor, ele queria ir para a África, ele foi para a África ensinar avivamento. E quando ele chega na África, ele vê os africanos orando, os africanos pregando, os africanos cultuando. Ele diz, eu não vim aqui ensinar avivamento, eu vim aqui aprender. Em um momento do livro, em determinada página, ele diz assim, só podemos entender a graça, só podemos viver a graça quando ousamos assumir que somos pecadores todos os dias e esvaziar-nos de nós mesmos e nos enchermos da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Os irmãos em Tessalônica viveram isso. Meus queridos, quantas pessoas frequentam a igreja? Quantas pessoas às vezes se assentam ao banco de uma igreja? Ou quantas pessoas vão para um determinado posto, todas ativas na igreja, mas movidas pelo ego, movidas pelo que eu posso fazer para Jesus. E eu gostaria de dizer para você que não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. E não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Ele simplesmente te ama e está disposto a usar a sua vida. Diga apenas, Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir. Eu quero ser uma igreja em movimento e abençoar vidas. Jesus te chama para viver de fato o que é o caminho, a verdade e a vida. Eu só posso viver para o outro se eu vivesse Jesus para mim. Vendo a Jesus como tudo que eu tenho, como tudo que eu preciso. Paul Washer dizia, em um momento que eu assisti um vídeo há muitos anos atrás, que Deus te livrou da ira dele para você viver exatamente 100% só para ele. Como no livro Mais que um Carpinteiro, aquela menina que foi pega dirigindo alcoolizada, e quem já foi para os Estados Unidos sabe que a polícia aparece do além, encostou a menina, e ela foi detida, e ali então ela é julgada a pagar $6.000 de multa no Texas, onde isso aconteceu, ou 6 meses de cadeia. O juiz da cidade, então, põe a ré ali sentada e diz, você assume que você dirigiu assim, 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 em tais condições naquela noite? Ela disse sim. Então, como juiz dessa cidade, dessa comarca, eu condeno você a pagar $6.000 de multa.
O juiz então tira a roupa dele, a toga de juiz, desce daquela tribuna, naquela época faz um cheque de $6.000 e diz para aquela moça: filha, vamos para casa. Aquela menina era a filha dele. E é isso que Deus faz. Ele nos condenou porque somos pecadores. Mas Ele desce da sua tribuna na pessoa do seu Filho Jesus Cristo para nos salvar de nós mesmos, da sua própria ira, da sua justiça, da sua condenação, para vivermos para Ele. Jesus, o caminho, a verdade e a vida, que nos livra da ira vindoura. Romanos 5,11 diz que o seu sangue, através do seu sangue, somos livres da ira vindoura. Há um Deus preparando a sua igreja para ser dele e ele nos livrará da ira vindoura, para pertencermos ao Deus vivo. E tudo isso que aconteceu com os irmãos em Tessalônica tem acontecido conosco. Porque esse Deus está preparando a sua igreja dia a dia para encontrar. Continue a ler a carta de Tessalonicenses. Leia a segunda carta. Assim como vocês fazem, às vezes, seriado em Romanos, nós fazemos nas cartas de Paulo também. O Senhor Jesus está preparando a sua igreja. E como é bom ser igreja de Jesus. Como é bom ser igreja de Jesus. Vivemos uma época, estamos estudando um livrinho que o Paulo Delage, reverendo Paulo, escreveu, chamado Os Desafios da Pós-Modernidade. Nós transformamos esse livro em curso, né, na nossa igreja, na IPBI, e exploramos um pouco mais, abrimos um pouco mais o tema. E um dos temas que temos explorado é a questão da transhumanidade, o que o ser humano deseja ser através da tecnologia daqui para frente. Nunca se falou tanto em inteligência artificial, né? Mas eu sempre me pergunto, a tecnologia está na mão de quem? E como estará daqui a alguns anos? Nas mãos de quem? Essa é a grande questão. Uma vez uma jovem falou assim: meu pai é pastor. Eu falei: que bênção, que bom. E ele fez um sermão na IA, você precisa ver que graça. Ele colocou assim: eu quero um sermão reformado, baseado nisso, e o sermão veio prontinho através da inteligência artificial e ele pregou. Você precisa ver que graça. E o meu pensamento, né? Balãozinho. Sai, Espírito Santo, entra IA. Será que o Senhor Jesus mudou? Eu sei que os dias são difíceis de manejar, como disse Paulo a Timóteo. São dias difíceis onde o amor se esfria. Gente, você já reparou que tem gente que é dura para dar um abraço? Oh, meu irmão, como é bom te ver. Quanto tempo, às vezes, nós gastamos falando do irmão, quando nós poderíamos orar por ele ou por ela? E às vezes o Senhor nos coloca em casa e fala assim: vai orar. Ah, por ele eu não vou orar. Ora. Quantas discussões na internet por questões políticas, quando a mesma Bíblia diz assim: orai pelas autoridades, pelos magistrados, pelos investidos de poder, pelos reis. Será que a igreja está fazendo isso? É difícil orar assim por alguns. Eu concordo. Ainda mais fim de maio, né, quando temos que entregar a declaração de imposto de renda. Aí a gente geme, mas a Bíblia manda orar, então ora, obedeça, creia. Deus chamou essa igreja para ser transformadora, uma igreja de bênçãos em movimento. Meus queridos, em alguns países a palavra de Deus está sendo proibida de ser pregada, algumas posturas estão sendo proibidas. Tempos difíceis. Eu sei que o Senhor Jesus está voltando. A Bíblia termina assim. A Bíblia começa com Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz vayomer Elohim vaihi or yehi or, e disse Deus: haja luz e houve luz. Criou Deus os céus e a terra, 55 vozes de comando, uma coisa linda, maravilhosa, e tudo vai acontecendo. Deus forma um povo para que desse povo venha Jesus, e aí Deus forma a sua igreja,
E aí diz, ide por todo mundo, pregar evangelho a toda criatura. Tem as cartas de Paulo, as cartas de João, de Pedro, de Judas. E aí lemos o livro de Apocalipse e a Bíblia termina assim: venho sem demora. Amém, vem Senhor Jesus. Essa é a minha expectativa. Ion Morato Ferreira da Costa. O meu Senhor Jesus vem. Os pentecostais diriam aleluia. O meu Senhor Jesus vem. E eu quero estar pronto. E dizer para ele naquele dia: muito obrigado por aquela cruz. Porque quando o meu Senhor Jesus vier, a Bíblia diz que os sinais da sua crucificação estarão com ele. João viu assim, viu o cordeiro como tinha sido morto, mas glorificado. É esse mesmo Jesus que disse para Tomé: toca aqui, toca ao meu lado, sou eu, não sejas incrédulo, mas crente. E as duas declarações mais emblemáticas da Bíblia têm, se é que eu posso dizer assim, Tomé envolvido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, foi dito para Tomé. Jesus exclui tudo que não é ele. Mas Tomé que diz para Jesus: Senhor meu e Deus meu. Porque me viste e creste, disse Jesus, bem-aventurados que não me viram e creram. Meus queridos, igreja em movimento. Temos feito acampamento na nossa IPBI. Colocamos 131 pessoas lá no Recanto, que benção. Acampamento da família. 190 pessoas no Dia Amigo na rua. Terminamos uma adequação custosa lá na IPBI, colocamos a nossa plataforma, ganhamos a nossa TV, nossa tela de LED também. Não é tão bonita assim, mas ficou bom. O reverendo Gustavo vai pregar lá para os jovens, ele vai conhecer. Precisávamos de uma televisão na Sala Andrade. Andrade foi um presbítero aqui dessa igreja que morreu, né, o Senhor o levou a 1 mês da abertura da congregação de Ipiranga. E por amor à família, colocamos o nome lá de Sala Andrade, que é a nossa maior sala. Ele sonhava com aquele lugar. E precisávamos de uma tela lá. E aí, então, um presbítero e eu olhamos na internet, achamos uma loja ali perto da igreja, 2 quarteirões. Quanto custa para entregar? R$60. Vamos levar no braço. Então, os dois lá, apareceu 2 assaltantes levando a televisão na rua Silva Bueno, instalamos lá e está bonito. Sabe quem colocou isso lá? Vocês. Lá atrás, quando vocês disseram: vamos abrir uma congregação, vamos levar o nome de Jesus para o bairro de Ipiranga. Temos tido grupo de adolescentes, de jovens, Bible Friends, encontro para falar inglês. Nós temos 4 bandas de louvor, Altair. Olha que benção. Eu vi aqui o reverendo Cláudio com as suas meninas. Gente, que coisa linda. Gostou do meninas, né? Ficou feliz, né? E aí nós olhamos para a IPVM. Quantas bênçãos. Queridos, nós estamos como igreja, Ipiranga, nos residenciais de idosos em São Paulo, ao ponto de não termos braços, cedemos um para Moema. Vila Mariana, por favor, assuma os jardins. Estamos fazendo capelania em hospitais. E aí eu recebo as notícias da IPVM. Eu vou falar de um ministério que eu acompanho de perto. Temporada. Na última temporada no Recanto, uma noite que eu fui falar lá, 220 jovens, eu falei: tio Rui, como coube? É a graça. Vai ter que aumentar. Pastor Flávio, tão elogiado ali. Eu estou olhando para o relógio, eu estou ficando preocupado. O reverendo Gustavo falou assim: ó, fica tranquilo, Ion, no segundo culto o relógio é a fome. Então, se vocês estiverem com fome, faz assim para mim, eu paro. Estou acabando. Minha filha está lá, junto com meu filho, servindo no EJC. Encontro de jovens com Cristo. Há agora, no Recanto, 217 jovens trabalhando lá, agora. Desculpa, 217 encontristas e jovens trabalhando. Que bênção que vocês estão fazendo. Que privilégio. Quantas vidas vocês não estão alcançando. A igreja, a IPVM tem crescido. Um corpo de pastores maravilhoso, de irmãos consagrados ao Senhor.
Eu conheço cada um deles, alguns já foram à minha casa. E eu moro a 2 quarteirões daqui, 2 ruas para baixo. E no entorno de onde eu moro, foram levantados, acreditem, em 2 anos, 17 novos prédios. Aqui, pertinho. Enquanto Vila Mariana verticaliza, eu vejo a IPVM horizontalizando, se é que eu posso dizer assim. A igreja crescendo. Se vocês quiserem um dia fazer de amigo, chama que a IPBI vem. Nós vamos evangelizar esse bairro aqui. Que bênção que é. Agora saiba que vocês são conhecidos aqui. Eu moro aqui, eu passeio por aqui. E todo mundo que menciona a IPVM é sempre com muito carinho e muito respeito. Vocês têm feito esse trabalho, a igreja tem crescido e ampliando o seu alcance. E para finalizar, igreja em movimento, Paulo faz um elogio tão maravilhoso à igreja em Tessalônica. Uma igreja que ama. Uma igreja que é apartidária, não há partidarismo dentro da igreja, não tem fofoca dentro da igreja. A igreja é operosa, porque se Jesus há de nos livrar da ira vindoura, nós vivemos para Ele. Tão grandiosa a salvação. Eu sempre me pergunto, o que o Senhor Jesus fez naquela cruz por mim? Qual é o tamanho do meu pecado que Ele pagou um preço tão alto pela minha vida? Tudo é por Ele, tudo é para Ele, 100%. As bênçãos de uma igreja em movimento parte do princípio de que você, querido, querida, é igreja. Saulo estava para caminho de Damasco, quando Jesus disse para ele, através de uma luz mais forte do que o sol do meio-dia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas Saulo perseguia a igreja. E a identificação de Jesus com a igreja é tão grande porque Jesus é a igreja, porque Ele é o cabeça da igreja. Então eu tenho que pertencer a Ele para ser uma igreja abençoadora, uma igreja de bênçãos e em movimento. Ser igreja é assumir a identidade de noiva do Cordeiro, da família de Deus, de cristão, e carregar esse nome da palavra igreja, eclesia, ser chamado para fora. As bênçãos de uma igreja em movimento ocorrem quando nós entendemos que o poder de Jesus Cristo repousa sobre nós. Somente Ele. Jesus é esta igreja. Eu queria terminar contando 2 histórias rapidinho. A primeira, existia um pregador chamado David Livingstone. Quantos já ouviram falar em David Livingstone? Eu era criança nessa igreja quando Dona Nilda Laurete, através de slides, contou a história de David Livingstone para mim, eu nunca me esqueci. Ele queria ser médico. Desculpa, ele queria ser missionário, só que ele era um médico. E a família disse, meu filho, termine medicina, seja um bom médico e vá para a África ser missionário. E ele foi. Ali na África ele ensina tudo o que ele sabia. Ele cura muitas pessoas, ensina os africanos a fazerem fossas sépticas, porque o mesmo rio que eles bebiam água era o rio que eles faziam as suas necessidades. E ali então ele empreende grandes curas, grandes pregações, e acometido de malária algumas vezes. Numa dessas vezes que ele foi acometido de malária, ele morreu. Então viajaram alguns dias para levar o corpo de Livingstone para ser levado de volta para a Escócia. Só que os africanos fazem um pedido inusitado. Queremos o coração de Livingstone. E o coração de Livingstone foi arrancado por eles e enterrado na África, porque eles entendiam que o coração de Livingstone era africano. Ele foi levado, então, enterrado no seu país. Anos depois, missões britânicas foram pregar na África novamente, anunciar Jesus, e os africanos disseram, conhecemos esse Jesus, nós sabemos quem ele é. Ele era médico.
Ele pregou aqui entre nós, ele curou muitas pessoas, e o coração dele está enterrado aqui na África. A vida de Livingstone parecia tanto com Jesus, que ele foi confundido com ele. Eu quero ser confundido, no bom sentido, com o meu Jesus. Eu estava andando em Ubatuba em 2023, questionando a fé, questionando o ministério. Senhor, é isso mesmo? É isso que o Senhor tem para mim? Márcia e eu andando, era mês de julho, e estava tendo uma festa na cidade. Eu escutei um louvor assim de longe, fui andando em direção. Estava lá nossa querida Raquel Novaes, com o marido, com Marcela, cantando a música que vocês vão cantar agora. E ali eu senti no coração que a graça de Jesus bastava sobre mim. E enquanto eu ouvia, um homem alcoolizado estava só chorando, chorando, chorando. E eu senti que eu tinha que abraçar aquele homem. Falei, Senhor, me ajuda. Abracei aquele homem. E ele disse assim, ela era minha professora de teclado e eu estou afastado. Muito obrigado pelo seu abraço. Meus queridos, ser igreja é levar Jesus aonde você for e fazer diferença. Parabéns pelos 84 anos. Continue. Quem sou eu? Eu não sou nada. Logo eu sou carnal, eu sou vendido ao pecado, mas resgatado pelo sangue de Jesus para ser igreja do Senhor. Uma igreja em movimento é uma igreja abençoadora. Deus abençoe vocês. E muito obrigado. Eu teria muitas outras histórias, mas eu estou ouvindo alguns estômagos aqui roncando já. Eu vou parar. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado pela nossa querida IPVM. Obrigado, Pai, pelos frutos. Pelos frutos, Senhor, implantados. Obrigado pelos grandes homens de Deus e mulheres de Deus que o Senhor formou aqui. Missionários, missionárias, pastores. Obrigado, Pai, por esse tempo de qualidade que nós podemos falar da Tua palavra, porque Tu és um Deus tão bom. Obrigado pela igreja em Tessalônica que ousou imitar o próprio Jesus, os próprios apóstolos. E nós queremos fazer o mesmo. Uma igreja em movimento que abençoa. Bendito seja o Teu nome, oramos, pedimos por esta casa de oração, por esta igreja. Muitos anos à frente e muita pregação do Evangelho e vidas para Jesus. Oramos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Cláudio, tempos em tempos nós batizamos pessoas na nossa igreja, como acontece aqui, profissão de fé. Mas teve uma turma de catecúmenos, ela era 100% adolescentes, 12 adolescentes. E aí, quando os presbíteros foram examinar esses adolescentes, a grande maioria disseram, eu encontrei Jesus lá no recanto. Deus abençoe vocês. Prossigam. Amém?